Moradores de Serra Azul estão insatisfeitos com a administração municipal. A sociedade pede a abertura de uma CPI para investigar supostas irregularidades cometidas na atual gestão. Quem vive em Serra Azul garante que fatos graves passaram a ocorrer principalmente após 2009, quando o atual prefeito Marcelo Antônio de Queiroz tomou posse para o primeiro mandato. Uma denúncia anônima foi enviada para a Procuradoria-Geral da República em Ribeirão Preto, apontando supostas irregularidades, dentre elas desvios de função e o não cumprimento da jornada de trabalho por parte de funcionários da prefeitura. A carga horária, a própria população chega até a nós dizendo que o funcionário não está no local. A gente acompanhou nos finais de semana, não tem enfermeira padrão para poder acompanhar a população. Desvio de função é em vários setores, mas essa não é minha obrigação como conselheira estar vendo isso. Essa é a obrigação da Câmara. Fotos tiradas por um munícipe mostram o filho de uma funcionária comissionada sendo levada por outro, também comissionado, até uma escola particular em Ribeirão Preto com carros oficiais do poder público. Foram várias imagens enviadas pelo comerciante que mandou as supostas provas ao Legislativo. A Câmara, diante dos fatos que eu apresentei, que são 32 fotos, uma gravação em vídeo e mais 6 testemunhas oculares de que filhos de funcionário estariam sendo levados com veículos da prefeitura, veículos da saúde, veículos da administração, eram usados para isso. Levados por quem? Levados por, na época, pelo secretário do transporte. Na última sessão, o Legislativo se negou a abrir a desejada comissão parlamentar de inquérito para apurar os fatos. Ao invés disso, foi solicitado ao Executivo a abertura de uma sindicância para investigar a conduta dos funcionários. Um dos moradores que acompanhou os trabalhos na Câmara filmou a revolta dos munícipes com a opção dos vereadores. Houve início de tumulto. Dias antes, o requerimento enviado pela população à Casa de Leis foi aprovado e recebeu 8 assinaturas, exceto a do presidente da Câmara, João Paulo Inácio da Silva. Mas no momento de votar a abertura da CPI, não foram obtidas nenhuma das 3 assinaturas necessárias. O requerimento chegou aqui à Câmara e apenas o senhor não assinou. Por quê? Diante do fato, eu acho que na minha concepção, deveria tomar outros procedimentos. Se 8 assinaram o requerimento, não teve 3 para assinar a criação da CPI? Não teve número. Ainda, mas da forma que o requerimento foi feito também deixou bem claro que se a atitude do prefeito não for conveniente com o caso, a Câmara não descarta a possibilidade de criar a CPI, entendeu? Além das supostas irregularidades, a população pede melhorias em toda a cidade. Setores como educação, saúde e transporte são os mais questionados pelos moradores. A administração é péssima, muito péssima, prometeu muita coisa, até agora ele não fez nada. Dá uma olhada na nossa rodoviária. Uma péssima administração. A nossa cidade está uma vergonha, está um lixo, vocês podem ver aqui. A educação também está péssima. Diante das denúncias, o prefeito Marcelo Afonso de Queiroz se defende e diz que o caso será apurado e que está trabalhando para resolver os problemas da cidade. Essas denúncias que foram apresentadas pelos moradores na Câmara, na Câmara Municipal, os vereadores estão mandando para a prefeitura e nós vamos apurar com a maior responsabilidade possível e mais rápido possível para esclarecer a sociedade. E temos certeza que alguns probleminhas que possam estar ocorrendo, a gente vai regularizar. Enquanto isso, as possíveis irregularidades seguem sendo acompanhadas de perto pelos moradores e pela Procuradoria-Geral da República. Davi Florim, de Serra Azul, para o Jornal da Clube. Ao vivo, o repórter Rodolfo Costa traz mais informações. Rodolfo. Puxa, está em mais uma cidade da região onde a população parece sem dúvidas quanto à seriedade da administração pública. E para comentar mais sobre esse caso, estou ao lado do advogado Luiz Eugênio Scarpino Júnior. Doutor, essas denúncias podem gerar a instauração de uma CPI. Boa tarde, senhor. Boa tarde a todos os telespectadores.
isso depende de um juízo de conveniência da Câmara, mas tendo 1/3 dos vereadores disponíveis, entendendo que há motivos e irregularidades suficientes, seria o caso, sim, do Poder Legislativo exercer sua atividade de fiscalização e decidir pela instauração de uma CPI, se assim entenderem. Uma das acusações fala em desvio de função dos servidores. O que isso representa, doutor? Desvio de função é o seguinte: você contrata uma pessoa para fazer um serviço A, ela faz um serviço B e C. E se tratando de um serviço público, no qual ele é um servidor público, deve prestar contas a toda a população e com transparência. Então, se o servidor público exerce atividade estranha àquele que ele foi contratado, há uma lesão aí à população e aos serviços que ele deve prestar. E a Procuradoria-Geral, como que ela pode interferir nesse caso? A Procuradoria-Geral, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e demais órgãos fiscalizatórios devem apurar com rigor essas questões levantadas, verificar se elas têm prevalência e, se for o caso, pleitear medidas aí punitivas contra os funcionários, contra chefias que eventualmente permitam que ocorram eventuais desvios de função, que não é permitido pelo princípio da moralidade, pela legislação brasileira. O senhor acha que realmente a Câmara pode interferir ou vai ficar meramente num debate político? Olha, a conveniência da Câmara em saber escutar a voz da população, em exigir moralidade, em ter esse grau de cobrança do capital social, isso depende, obviamente, dos vereadores que representam uma parcela da população em decidir o que eles querem fazer da vida. Se é, de fato, fiscalizar os atos do Poder Executivo ou se entender que não tem nenhuma irregularidade e assim está. Agora, isso vai depender, obviamente, de um juízo de valor da Câmara e cabe à população exigir dos seus vereadores explicações sobre o que acontece. Esses supostos pequenos abusos lá pela administração pública pode representar o que para a cidade de Serra Azul? Olha, se de fato isso ficar demonstrado, são fatos que denotam um descontrole da máquina pública, que demandam uma administração mais, além de fiscalizar, que deve ser fiscalizada, mas que também deve ser mais profissional. E as administrações públicas municipais não podem lidar com do tipo coronelista, e sim devem ser cada vez mais profissionalizadas. Isso, se de fato acontecer, é lamentável. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. É com você, Paulo Pucci. Obrigado, Rodolfo.